Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime Comédia e o caso de hoje se passa em 1946 em Chicago, Estados Unidos. O caso de hoje é sobre o Lipstick Killer, um serial killer de supostamente 3 vítimas. Dia 6 de janeiro de 1946, um dia antes das aulas começarem, uma família estava aproveitando o final da tarde junto com as filhas dele. A filha Suzanne, que tinha 6 anos de idade, e a outra filha que tinha 4 anos de idade, que eu não vou falar o nome, porque vocês sabem que eu só falo o nome de quem é absolutamente necessário. Certo ponto da noite, depois que as duas crianças estavam dormindo, o casal Jim Degnan, o pai da família, ouviu o que ele achou que era uma das filhas acordando para ir pro banheiro, e não pensou duas vezes sobre isso. Na manhã seguinte, ele percebeu, no entanto, que a porta da filha mais velha, da Suzanne, estava fechada. E ela nunca deixava a porta fechada porque ela tinha medo do escuro, então ela gostava de deixar a porta entreaberta para entrar um pouquinho de luz. Quando o casal Degnan entra no quarto da filha deles, da Suzanne, eles descobrem que a janela tá aberta e que a criança desapareceu. E provavelmente desapareceu aproximadamente entre as 2 e 3 horas da manhã, porque foi o momento em que o pai ouviu a filha supostamente ir ao banheiro. Foi o momento também que 2 testemunhas falaram para a polícia no mesmo dia, no dia 7 de janeiro de 1946. Uma testemunha disse que o cachorro dela latiu, que ele não latia à toa, aproximadamente entre as 2 e 3 horas da manhã, e que ela ouviu uma criança dizendo: "Mas eu tô com sono". E uma segunda testemunha disse que ali ele tinha visto um homem que ele nunca tinha visto antes, com um sobretudo preto, carregando uma mala bem grande, às 3 horas da manhã aproximadamente. O casal Degnan não era um casal de classe alta, eles eram um casal de classe média baixa. O bairro que eles moravam não era perigoso, mas era Chicago nos anos 40, e Chicago nos anos 40 não tinha fama de ser um dos melhores lugares para se viver nos Estados Unidos. Aliás, não tem até hoje. Quando a polícia chega no dia 7 de janeiro de 1946 na casa dos Degnan, eles descobrem 2 coisas. Eles descobrem um bilhete pedindo resgate para Suzanne, escrito com batom. E eles também descobrem uma escada ligando o solo com a janela da criança. Naquela época, a polícia de Chicago não tinha nem mesmo a tecnologia de digitais muito avançada. Então eles enviam esse bilhete para o FBI, supostamente. Esse bilhete fica processando no FBI, que vai investigar se tem digitais ou não, DNA, not a thing. E, ao mesmo tempo, eles continuam investigando ali nas redondezas do bairro onde o casal Degnan morava. Infelizmente, às 19 horas do dia 7 de janeiro, ou seja, exatamente no mesmo dia de 1946, em menos de 2 blocos da casa dos Degnan, dentro de uma entrada para o esgoto, a polícia encontra a cabeça da Suzanne. Na mesma noite, a polícia entra dentro do esgoto, dentro do bueiro, até o esgoto, e nessa mesma noite, na noite entre 7 e 8 de janeiro de 1946, a polícia encontra as pernas da Suzanne, e por volta das 22 horas e perto da meia-noite eles encontram o tórax da menina, mas eles nunca encontram os braços, pelo menos não nesse momento. A mídia, especialmente o periódico Chicago Tribune, que foi de onde inicialmente eu comecei minha pesquisa, caiu em cima desse caso. A gente tá falando de 1946 e os jornais estavam bastante preocupados com a diminuição de consumo do conteúdo jornalístico, uma vez que Hitler, a pior pessoa que viveu nessa terra, tinha sido derrotada e eles precisavam de mais conteúdo. Então True Crime não é uma coisa nova, não é vista como entretenimento atualmente. Em 1946, Chicago Tribune foi um dos responsáveis para dar muita notoriedade para esse caso e também atrapalhar bastante as investigações. O médico legista examina as partes, o corpo da Suzanne, é gráfico, e determina que ela foi estrangulada até a morte por volta das 3 ou 4 horas da manhã, entre o dia 6 e 7 de janeiro de 1946, de acordo com o que ele analisou e com o que as testemunhas tinham falado. Uma vez que o Chicago Tribune caiu em cima dessa notícia, a polícia se sentiu pressionada a agir rapidamente, apesar que eles agiram rapidamente no sentido de mandaram no mesmo dia o bilhete pro FBI, etc, né? Acho que eles estavam agindo, enfim, parecia rapidamente. Não pediram pra esperar
esperar X horas, não falaram que ela fugiu. Eles trataram, aparentemente, com bastante seriedade desde o começo. Então a polícia ela prende um homem de 65 anos de idade, que é um imigrante da Bélgica. Naquela época, pós-guerra, era comum que isso acontecesse, que essa fosse a primeira suspeita dentro daquele bairro. Infelizmente, esse homem, perdão, ele, mesmo tendo álibi, ele foi preso pela polícia, ele ficou 48 horas na polícia e a polícia utilizou a técnica Reed de interrogatório com ele, que não é técnica de interrogatório, é técnica para se obter confissão em 9 passos. Eu não vou explicar, senão vai ficar muito longo, mas eu tinha falado sobre técnicas, enfim, de interrogatório. Nessa época se usava ainda bastante a técnica Reed, especialmente nesses estados como Chicago. A polícia prendeu ele, então, né, como eu disse, torturou o cara de 65 anos por cerca de 48 horas, como eu havia dito, mas ele não confessou. E por isso eles tiveram que soltar esse senhor. Esse senhor eventualmente processou o Departamento de Polícia de Chicago e ele foi indenizado. Ele realmente era inocente. A polícia, ao longo do mês de janeiro, prendeu várias pessoas. Várias pessoas foram presas, várias pessoas foram interrogadas, mas mesmo utilizando a técnica Reed, que é a técnica para se obter confissão objetiva, se obter confissão, eles não conseguiam fazer as pessoas confessarem esse crime. Então eles prendem todo mundo, vizinho, conhecido, testemunha, e todas elas narram que foram torturadas, ou que foram privadas de luz, ou que foram privadas de comida, ou que foram privadas de alimento, enfim, as narrativas do interrogatório, e ainda mais naquela época onde a técnica Reed permitia algumas coisas. Aliás, técnica Reed, até 2003, achava que waterboarding não era considerado tortura, segundo a administração Bush. Então, você imagina em 1946 o que eles podiam fazer. No final de janeiro, o FBI retorna com 2 digitais que eles conseguiram do bilhete do sequestrador. Mas as digitais, o banco de dados ainda é muito, muito pequeno. Em 1946 não dão nenhum match. Em fevereiro, um mês depois, eles encontram os braços da Suzanne no meio do esgoto. Segundo o Chicago Tribune, isso é verdade, e eu vou explicar depois o porquê. A pessoa que fez o desmembramento do corpo da Suzanne possuía conhecimento médico, porque os símbolos do esqueleto axial e apendicular dela estavam todos preservados. Os símbolos são as junções que nós temos, né? Símbolo. E eles estavam todos preservados. E esse é o tipo de técnica que se utiliza, geralmente se utilizava na época, na faculdade de medicina para se estudar anatomia topográfica. A anatomia topográfica naquela época era comum. Você aprendia anatomia fazendo autópsia, não, como se diz? Dissecação. Infelizmente, depois que encontram os braços da Suzanne, o FBI devolve as digitais sem nenhum match. O caso vira um cold case. No entanto, em 26 de junho de 1946, mesmo ano, alguns meses depois, um menino de 17 anos de idade é pego tentando furtar um apartamento próximo ali do bairro onde morava a família Bagnon, a família da Suzanne. A polícia, na mesma hora, prende como suspeito. Eles estavam prendendo todo mundo, lembra? Então eles prenderam o cara, ele era novo, o nome dele era William. Ele estudava na Universidade de Chicago e o fato dele, no quarto dormitório, né, na Universidade de Chicago, no dormitório dele, ele ter livros como Nietzsche, fez com que a polícia falasse, comunista, provavelmente é ele. Basicamente, não é engraçado, mas é. Os livros que ele lia eram incriminadores, supostamente. Ao mesmo tempo, a polícia linka William, de 17 anos de idade, contra os 2 homicídios que ocorreram antes do da Suzanne. Por isso um serial killer. Lipstick killer. Josephine Ross, uma mulher de 45 anos, foi esfaqueada. A cabeça dela estava envolta com vestido. Isso foi comparação suficiente para a polícia dizer que ela foi morta pela mesma pessoa. Nesse caso, não tinha bilhete, nem batom, nem nada. Mas em dezembro de 1945, também antes da Suzanne, Frances Brown foi descoberta com uma faca enfiada no pescoço, uma bala no crânio e o bizarro desse assassinato, e aí por isso vem o Lipstick Killer, é que na parede estava escrito com batom vermelho a seguinte frase: pelo amor de Deus, me prendam logo porque eu não consigo me controlar, vou matar de novo. Tradução à la Felipe. No caso da Josephine, dessa mulher, antes de virar um cold case, tiveram suspeitos, do tipo o namorado dela, tinha testemunha também, enfim, tinha outros suspeitos, mas eles foram descartados a partir do momento que descobriram esse tal de William, 17 anos, tentando entrar num apartamento pra cometer mais um roubo. Na verdade, ele era conhecido como aquele, como chama, gatuno? Enfim, ele entrava nos apartamentos pra roubar dinheiro e sair, ele só pegava, só, assim, tipo assim, comparado com assassinato e escrever coisas nas paredes, é tipo assim,
né? Mas enfim, ele era conhecido como o bandidinho, aspas, tá? Da região. Segundo a polícia de Chicago, nas 3 cenas do crime, eles descobriram impressões digitais que linkavam William a esses 3 crimes. E essa era a prova cabal para que ele fosse preso. E aí começam umas coisas estranhas a acontecer, porque tudo é reportado pela mídia e tudo é bastante sigiloso. Então, primeiro, dizem que fazem um teste de escrita com ele para ver se a letra dele vai pro especialista, que vai determinar se a caligrafia dele é igual à caligrafia do assassino, para ter mais prova contra ele. Dizem também, a polícia diz pra mídia, né, que o William confessou depois de 12 dias de interrogatório e que ele confessou depois de ser injetado com tiopental sódico, mais conhecido como soro da verdade. A verdade é que o soro da verdade não é soro da verdade. A verdade é que esse fármaco, ele deixa a pessoa suscetível a influências. Ou seja, se eu falar você pode voar, talvez você acredite se você tiver sob influência desse fármaco. Então, após o medicamento fazer efeito, supostamente, segundo a polícia de Chicago, ele disse que o nome dele era George Merman. E aí a mídia foi a loucura. Merman parece murder, e aí fala, Merman, ele tem dupla personalidade, etc. Cada vez mais a história foi ficando tenebrosa, bizarra, enfim. A similaridade, então, com Merman e murder, que é assassinato, vira manchete inclusive nacional, aí passa até de Chicago. A confissão do William aconteceu supostamente no dia 7 de agosto de 1946. Ele fez reencenação do crime, que foi presenciada por telespectadores, conforme fotos, voluntariamente. No entanto, mesmo depois de confessar, de ser acusado e do processo iniciar, William, mesmo se declarando culpado inicialmente, ele se retrata. Já preso, para servir 3 prisões perpétuas consecutivas, ele diz que ele é inocente e que a sua confissão não passava de uma fraude. Na verdade, segundo William, ele foi interrogado numa cadeira elétrica, obviamente desligada, senão ele teria falecido, mas ele foi interrogado numa cadeira elétrica. O primeiro teste de escrita da caligrafia, porque existem erros de ortografia do assassino. No primeiro teste de caligrafia do William, supostamente segundo o William, segundo a defesa do William, a polícia pediu para que ele cometesse os mesmos erros ortográficos, para que ficasse mais fácil fazer a comparação pelo especialista em caligrafia. Segundo um tal de Herbert, aliás, que é um expert contratado pela promotoria para testemunhar em desfavor do William, a caligrafia não era um match inicialmente. Inclusive, ele falou isso pro Chicago Tribune. E depois que ele falou isso pro Chicago Tribune, a promotoria foi lá, contratou ele para falar o contrário dentro do julgamento. E isso não foi a primeira vez que eles fizeram. Eles fizeram isso com 2 experts, na verdade. Segundo a defesa do William, a defesa depois da condenação por esses crimes, o William foi torturado. Lembra o senhorzinho lá do começo que eu falei que foi torturado? Igual esse senhorzinho, só que pior. Aquele senhorzinho, na verdade, ele ganhou uma ação de $20 mil contra a polícia de Chicago. Então ele conseguiu provar realmente a tortura dele. Não foi coisa leve, não. O William, supostamente, esse lipstick killer, ele foi espancado, impedido de dormir, impedido de comer por quase uma semana, proibido de ter um adulto, ele tinha 17 anos na época, proibido de ter um adulto durante os interrogatórios e proibido de ter um advogado durante os primeiros 6 dias do interrogatório, dos 11. Porque até os advogados falaram que era melhor ele confessar, porque senão ele ia pegar pena de morte. Então eles falaram, confessa pra você, teve um plea deal pra ele pegar prisão perpétua e não pena de morte. Mas durante esses 6 dias, e eu tô lendo aqui minhas notas porque são muitas coisas que aconteceram nesse caso, que bizarro. Inclusive, o William foi amarrado numa cama e jogaram éteres, mais conhecidos como solventes, nas genitais do William. Também fizeram uma punção espinhal, sabe aquele exame pra saber se tá com qualquer aquela enfermidade, meningite. Fizeram uma punção espinhal no William e fizeram um teste do polígrafo, que supostamente ele fracassou, mas ele estava também sob a influência do soro da verdade. Um segundo teste, aliás, feito anos depois, diz que o William estava dizendo a verdade. O segundo teste ele fez sem estar intoxicado. George Merman. De onde veio esse nome, certo? Que ele ficou conhecido pelo Chicago Tribune como Merman. Na verdade, George era o nome do pai do menino de 17 anos, do William, e foi utilizado depois que ele chamou
pelo pai, meio que pedindo socorro, ou pedindo pra morrer no meio da tortura que ele sofreu pela polícia de Chicago. Segundo a única entrevista que eu encontrei dele, que foi no final dos anos 1990, única entrevista que eu encontrei dele, ele disse que ele confessou pra salvar a vida dele. Ele tentou inúmeras vezes apelar. Além disso, as testemunhas oculares mudaram de ideia. Supostamente elas não viram nada, o cachorro não latiu, o cara não viu ninguém com mala nenhuma. Tem pouquíssimas informações sobre esse caso, mas ele é muito bizarro nesse sentido. E as digitais foram provadas nos anos 90 que foram plantadas. Inclusive, inicialmente, na cena do crime, onde ele escreveu na parede, nessa foto, que foi a segunda vítima, pra pararem ele antes dele matar a próxima pessoa, não tinham encontrado supostamente digital nenhuma. Depois encontraram uma digital inteira de uma palma da mão, reta. E aí um especialista explica que é fácil usar papel celofane, que chama, não sei, enfim, pra transferir uma coisa pra outra, porque de repente surgiu uma digital décadas depois na cena do crime que já tinha sido, inclusive, encerrada. Em 1996, o FBI oficialmente disse que nenhuma das digitais deram match com William, que foi preso aos 17 anos de idade. E aí entram outros suspeitos pra morte da Suzanne. Esse caso que eu achava que tava bizarro até aqui, de repente tomou uma outra proporção de bizarrice. O primeiro suspeito chamava Richard Russell Thomas. Ele era um enfermeiro, ele chegou a confessar pelo crime, mas depois que ele descobriu que o William tinha sido preso, ele retratou a confissão. Ele estava em Chicago na data do crime, mas ele estava no Arizona quando ele confessou. Ele era cirurgião, ou seja, símbolos preservados, enfim. E ele estava preso por abusar das próprias filhas. Esse Richard, em 1946, ele confessou, né, como eu disse, mas assim que ele soube que o William estava preso, ele desconfessou. E a polícia não investigou mais do que isso. E aí é quando o caso realmente fica bizarro, bizarro demais. Na manhã de 15 de janeiro de 1947, o cadáver brutalmente mutilado de Elizabeth Short foi encontrado em um terreno abandonado. Rapidamente, a mulher que a encontrou chamou a polícia, que chegou ao local em poucos minutos. Os policiais encontraram um corpo nu de uma mulher que havia sido cortada ao meio, e o rosto atravessado por um corte que deixou a vítima literalmente com um sorriso desfigurado, de orelha a orelha, o tal sorriso do Coringa. Além disso, uma nota escrita com batom foi deixada no corpo. Fuck you, PD. Pouco tempo depois, a vítima foi identificada como Elizabeth Short, de 23 anos. A jovem trabalhava como garçonete e era aspirante a atriz. Havia sido vista pela última vez no dia 9 de janeiro de 1947. A investigação concluiu que Elizabeth havia sido amarrada e torturada por vários dias e morta provavelmente entre 13 e 15 de janeiro de 1947. Depois, teve o corpo bipartido por meio de uma incisão feita entre a segunda e a terceira vértebra lombar. O corpo depois foi lavado e deixado num terreno baldio. Devido à atenção midiática, chegaram centenas de denúncias e dicas anônimas por meio de cartas e telefonemas. A fama do caso fez com que 59 pessoas confessassem terem praticado o crime. Todas foram descartadas. Falsas confissões. Que ironia, falsas confissões saírem de formas tão distintas nesse caso, umas por meio de tortura e outras pela fama. A verdade e a mentira passam pelos mesmos dentes sem deixarem nenhum rastro. As autoridades investigaram oficialmente mais de 20 suspeitos, mas nunca chegaram a uma conclusão sobre quem havia assassinado Elizabeth e criado o mito da Dália Negra. Esse detetive aposentado, detetive da divisão de homicídios de Hollywood, eu conheci pela primeira vez quando eu tava vendo um canal alternativo aí, pirata, no YouTube, que posta o Dr. Phil inteiro. Desculpa, eu assisto o Dr. Phil de final de semana nos canais clandestinos, porque eu acho engraçado. Mas enfim, ele foi no Dr. Phil e quando eu vi a entrevista dele e das irmãs dele, eu realmente achei convincente, no sentido que ele não parecia estar exagerando as coisas que ele descobriu sobre o pai dele. Quando eu li o livro /ouvi aqui, né, vou pôr a foto, eu achei que o livro mais se assemelhava à ficção do que à realidade pela forma. Os fatos são muito pontuais e, honestamente, eu achei o livro ruim. Não gostei. Eu sou sincero com relação a essas coisas, não gostei. Achei muito ficcional demais. Me diz o que vocês acham. Então, em 2003, esse detetive aposentado, como eu disse, começou a investigar pra livrar o pai dele dessas supostas névoas, enfim, que circundavam a possibilidade dele ser um assassino, enfim. Ele falava, não,
imagina, meu pai. E supostamente, segundo ele disse pro Dr. Phil, na entrevista que eu vi, ele foi surpreendido porque ele investigou o próprio pai como ele investigava qualquer homicídio quando ele ainda trabalhava como detetive da divisão de homicídios de Hollywood. Numa das descobertas, fotos de uma mulher com um par de rosas de papel entrelaçadas no cabelo. A outra, a mulher estava nua, com os olhos quase fechados, com os lábios em formato oval, como se estivesse surpresa. Os olhos meio transparentes até demais e o cabelo preto até demais. Olhos translúcidos. O Rodell, o filho, então, desse suposto assassino, que trabalhava como investigador particular, escreveu esse livro de 406 páginas intitulado Black Dahlia Avenger. Tipo, Avenger não é aquele negócio de super-heróis, tipo assim... Suspicious, diria Bailey Sarian. Mas realmente as evidências pareciam... Não sei. Não sei, gente. Parecia. Sei lá. O Dr. Phil parecia. Caça aí. Mas ele não para por aí. O Steve Rodell, que é esse detetive aposentado, ele também sugeriu uma ligação entre os assassinatos da Dália Negra com a menina Suzanne, por um motivo clínico. E eu conferi, de fato. É verdade. Ambas foram bipartidas de uma forma que não danificasse o esqueleto. A única forma, supostamente, para que isso aconteça é realizando incisões entre a segunda e a terceira vértebra lombar do corpo. Um detalhe anatômico que somente uma pessoa com treinamento saberia realizar. E foi realizado com precisão. Além disso, uma das coisas que eu não sabia era o que eu falei sobre o batom no corpo da Dália Negra. Em 2002, Lawrence C. Marshall e outros advogados apresentaram uma petição em nome do William, que foi preso com 19 anos, pedindo clemência para ele. Na verdade, durante as décadas que o William ficou preso, ele fez coisas que dizem que mudou todo o sistema carcerário de Chicago. Ele foi preso como louco, mas ele nunca foi tratado. Ele nunca viu um psicólogo, no entanto, ele foi precursor em ensino dentro de presídio, inclusive se graduou em diversas coisas, fazia parte da vida carcerária de forma positiva, segundo os próprios agentes, e nunca demonstrou nenhum traço de psicopatia, sociopatia ou qualquer outra apatia, mas infelizmente a última audiência que ele teve para tentar conseguir uma clemência, porque era o único jeito para ele ser libertado, aconteceu em 26 de julho de 2007. A decisão do Conselho de Revisão de Prisioneiros de Illinois, que é o estado, em uma votação de 14-0, ou seja, unânime, foi contra a liberdade condicional para o William. O conselheiro Thomas Johnson disse, né, porque frase de efeito é coisa bem, cara, enfim, de promotor. Não gosto. Deus o perdoará, o Estado não. Jesus. William Harris morreu no dia 5 de março de 2012, aos 83 anos, por complicações de diabetes. No momento da morte dele, ele era o prisioneiro mais antigo de Illinois, tendo passado 65 anos preso em regime fechado. E sinceramente, aqui eu vou dar minha opinião, por crimes que ele não cometeu. Esse foi o episódio de hoje. Eu sei que ele é pesado, mas eu não consegui tirar ele da cabeça e eu quis compartilhar com vocês. Até mais.